Vamos começar agora a nossa aula falando sobre o início da colonização no Brasil. Ou quando a gente fala também início da colonização no Brasil, também a gente fala início da colonização da América Portuguesa. Toda a colonização ela foi feita inicialmente o quê? Apenas pelo litoral. Isso é um motivo óbvio, porque estava da maneira mais fácil para a própria circulação. Então se inicia pelo próprio litoral. E isso daí virou algo que nós vemos até hoje, que o nosso litoral ele é muito mais ocupado que o próprio interior no próprio Brasil. Então nós vamos ver que inicialmente os portugueses vão estar apenas trabalhando em cima do próprio extrativismo, no caso do extrativismo do pau-brasil, que foi o início, que ajudou a devastar boa parte da própria Mata Atlântica naquela época. Mas vamos calhar o seguinte, isso foi apenas o início, não foi algo tão soberbo, era uma situação assim, eles vinham para cá, então eles tinham que levar alguma coisa, né? E eles vão acabar atuando com o próprio extrativismo, retirando o próprio pau-brasil. Posteriormente, os próprios portugueses vão começar a iniciar o que? O próprio cultivo da cana-de-açúcar, algo que eles já tinham experiência, que eles faziam na própria Ilha da Madeira e nas ilhas do Cabo Verde. Então eles já tinham as próprias técnicas. Então, essa que vai ser uma das primeiras atividades econômicas do Brasil naquela época. O açúcar tinha valor em ouro. Então, era algo muito caro e favorecia muito então a sua própria produção e era algo então muito lucrativo. E os próprios derivados que a gente vai estar verificando do próprio açúcar. Existe hoje um mito que se fala que os índios não foram escravizados. Os índios foram escravizados, sim, e muito. Então isso daí não é um fato, achar que os índios não foram escravizados, que eles eram preguiçosos, é uma coisa que se tentou incutir também, e que eles preferiam morrer do que ser escravizados. Não é bem assim, eles foram escravizados sim. Mas Portugal ganhava muito dinheiro fazendo o próprio tráfico de escravos. Ele ganhava dinheiro vendendo escravos. Então ele levava produtos que ele trocava na África por negros escravizados e trazia para a própria América e comercializava aqui. Então ele ganhava muito dinheiro nesse comércio. Então ele vai priorizar o quê? Que se utilize a própria mão de obra dos próprios africanos. Então nós vamos ver que o país vai começar em uma intensa exploração. Não só em cima da exploração do próprio solo, mas em cima da exploração da própria mão de obra. Tanto de índios quanto de escravos. Naquelas primeiras fases, o próprio Reino de Portugal vai ter uma grande dificuldade para estar o quê? Colonizando. Por quê? A extensão era muito grande de áreas. Então, quando a gente fala, Portugal veio aqui, então parece que vinha um monte de funcionários dos portugueses para cá. Mas o que vinha na realidade era o quê? Cidadãos portugueses que vinham para explorar a própria terra. Então, Portugal vai inicialmente usar um sistema que vai ser o quê? Das próprias capitanias hereditárias. Por que o nome capitania? Porque cada área seria encarregada por um capitão. E esse capitão que poderia estar fazendo o quê? A própria exploração do próprio território. Então a gente fala que a própria colonização do Brasil começou que em grandes latifúndios, ou seja, grandes lotes, glebas de terra, e que não foram exploradas. Tanto que apenas a capitania de São Vicente e de Pernambuco que vai ter uma certa efetividade. As demais, elas vão acabar o quê? Esmerecendo. Porque as condições eram muito ingratas. Você ter uma grande quantidade de terra, só que você não tem insumos para trabalhar. E em toda a própria região de floresta tropical,
você vai ver que os perigos são grandes, áreas que já eram habitadas por grande quantidade de nativos, então isso simplesmente não vai dar o quê? Resultado. E então essas condições que Portugal vai estar fazendo não vai favorecer o que? A própria ocupação do solo pelos próprios portugueses. Mas isso significa que não gerou o quê? Uma quantidade grande de destruição. Ok, galera? Eu não vou ficar partindo muito e me estendendo muito hoje. Eu vou passar para vocês algumas atividades. Então eu sempre falo o seguinte, que eu já falei para outras classes também. Se você não conseguir fazer no prazo que eu coloquei, você sabe por que eu coloco o prazo? Para você poder se organizar. E se eu não coloco o prazo, um monte de gente começa a reclamar comigo. Mas se você não conseguiu cumprir o prazo, eu vou continuar aceitando as atividades. Ok? Porque eu sei que ocorre imprevisto. Comigo mesmo ocorre, volta e meia acontece de a internet cair e coisas do gênero. Ainda que eu acabo mantendo mais equipamento para isso. Então, se a internet de casa cai, no caso eu vou usar do 4G, meu, da minha esposa, e só que muitas vezes você não tem tudo isso na sua casa. Mas, se você não conseguir atingir o próprio prazo, não tem problema. Mas, faça, tá? Assista os próprios vídeos, faça as atividades, e quando você tiver alguma dúvida sobre as atividades, é só você fazer uma coisa. Você pega e manda uma mensagem para mim que eu respondo. Ou mesmo, você faz a atividade e não entender uma questão, você coloca lá que a hora que eu for corrigir, eu vou estar respondendo para você. Ok? Então, sucesso para todos e até a próxima aula.